Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje nós vamos falar sobre profecia. É o tema de hoje, profecia. Você já recebeu profecia? Você entende quando Deus está falando contigo? O que seria profecia, afinal de contas? É importante você ter profecia a seu respeito? E as profecias que ainda não se cumpriram? As profecias bíblicas que já se cumpriram e aquelas que não se cumpriram ainda. Então a gente vai falar sobre esse assunto que é sempre presente no nosso meio, né? E é sempre muito importante. E eu recebo aqui dois convidados que entendem desse assunto. Eu estou falando do nosso pastor Miguel Ângelo, o nosso pastor lá da IGD Rocinha. Pastor Miguel, é importante a gente entender esse assunto profecia. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vindo ao Conexão. Graças a Deus, pastor Ednilson, é um prazer é meu estar aqui mais uma vez nessa bancada, onde conhecimento, teologia, onde a política, onde a vida pública é discutida e no caso de hoje a profecia. A palavra revelada, a nossa maior profecia, eu tenho certeza que será muito bem abordada tanto pelo senhor quanto meu amigo pastor também. Eu tenho certeza que Deus irá falar através de nós. Para nós é um prazer. Graças a Deus, é isso aí. É um prazer falar sempre da palavra, né? Então, também para destrinchar esse assunto aqui com a gente, o pastor Denilson, o nosso pastor de Jardim do Éden, ali em Vila Kennedy. Pastor Denilson, é um prazer tê-lo aqui no Conexão de novo. É um prazer todo meu, pastor, estar aqui com vocês, homens de excelência, para poder abordar um tema muito importante para todo o povo de Deus, para todas as pessoas, inclusive, que parar para entender um pouquinho o que é a profecia e como ela se cumpre na vida de todo o povo de Deus, na vida de todo o povo, na realidade, tá? E como ele vem abordando muito mais ainda. Graças a Deus. Olha, nós vamos a uma matéria sobre esse tema e na volta vamos falar muito sobre isso. É importante você não sair daí, porque esse assunto é um assunto que pode mudar a sua história, inclusive. Tá bom? Vamos a essa matéria, voltamos já. A profecia pode ser definida como o ato de prever o futuro. Pode ser baseada em fatos atuais ou por inspiração divina. Ela pode revelar a vontade de Deus, conectando ainda mais a igreja ao Senhor, guiando o caminho a ser seguido. O principal objetivo é educar, corrigir, orientar e ajudar. Pode se manifestar através de sonhos ou por meio de revelações em momentos certos. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: "Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus." Você vê que a gente vê a profecia, né? Ela tem literalmente o seu conceito de poder prever futuro e coisas parecidas. A gente já entende também, e aí é uma coisa bem clara, né? Que toda palavra que me é revelada é profecia para a minha vida, né? Então a gente precisa estar preparado e essa é a importância, inclusive, de você estar sempre envolvido com a palavra de Deus, sempre envolvido com a igreja, com as coisas de Deus, para que Ele possa direcionar você num futuro próximo ou distante. A profecia sempre fala de futuro, né? E é bom, é importante a gente, de antemão, ter consciência do que Deus tem nos abençoado. Pastores, eu vou começar com uma pergunta para vocês. A profecia, ela pode ser um dom apenas ou apenas uma adivinhação? Pastor Miguel Ângelo. Sim, senhor, pastor. A profecia, para mim, Para mim, não, né? Para a própria palavra de Deus é um dom. A adivinhação não é uma profecia. Até a astrologia, né? Tem até programas de televisão que trabalham com a astrologia de uma forma profética, entre aspas, mas não é uma profecia. A profecia, ela tem alguns requisitos. Precisa ser bíblica, ter uma palavra de Deus, não é somente uma adivinhação. Não dá também para você acreditar numa profecia astrológica, né? Os astros ou lemão, esse tipo de ato não chega a ser uma profecia, nem chega nem no cheiro. É adivinhação. Pastor Denilson, adivinhação e profecia eu acho que não dá nem para confundir, né? Não dá.
não dá para confundir, porque você adivinhar uma coisa, a gente vê textos na Bíblia, inclusive uma menina, né, uma jovenzinha, jovem, em Atos, em Atos 16, né, que ela adivinhava e dava lucro para as pessoas que adivinhavam, com a sua adivinhação. Sim. Então, aquilo não era uma profecia, ela não era uma profetisa. Ela, inclusive, o Paulo detecta que ela tem um espírito de adivinhação. E quando esse espírito sai, o tal dom de adivinhar também sai. Porque, na verdade, era o espírito de adivinhação que estava naquela jovem que adivinhava e dava lucro. E aí ela para de dar lucro, né? E aí o pessoal bota o Paulo e o Silas para chicote. E depois prende os dois. Então a gente vê que não dá nem para confundir, né, profecia com adivinhação, né? Na realidade, a gente mostra que o apóstolo, ele para e olha e observa tudo aquilo ali. Quando ela está andando na frente, ela vai à frente para falar realmente o que ela já sabia deles. Tá? E aí ela vai falando para outras pessoas que não sabiam, eles são homens de Deus, tal, e está ganhando dinheiro com isso. E está ganhando para os seus senhores, os senhores dela. E na realidade, quando ele detecta aquilo ali, o Espírito de Deus move ele de tal maneira que ele vai lá e repreende aquele mal. Ele manda aquele mal sair dela, e naquele momento que ele começa a mandar o mal sair, as pessoas observaram que estavam ganhando lucro, começou a faltar. E já não está ganhando mais. Por quê? O que está acontecendo? E ela não está mais fazendo o papel dela, adivinhando, não está mais fazendo isso. E aí começa a eles ir contra os homens de Deus. E aí os homens de Deus, eles têm o dom, a profecia. Tanto é que eles estão indo levando a mensagem de Deus. Aquilo que pode ser presente, futuro, o presente e pode ser o futuro também. Algo que vai acontecer muito tempo ali à frente. Só que nesse momento eles estão vendo que o que eles estão falando está se acontecendo. A palavra que sai da boca deles é uma palavra de Deus que está se cumprindo, tá? Porque eles estão exaltando o nome do Senhor. Aí você vê claramente, né, a diferença entre profecia e adivinhação, né? E, assim, sem atacar a religião de ninguém, a ideia não é essa, mas você vê que ali havia um espírito, e por haver um espírito, então o espírito, ele adivinhava para aquela mulher falava, na verdade, o espírito falava por ela, né? Exato. O pessoal achava que era ela, porque afinal de contas era ela falando, né? Mas quando o espírito sai, acaba. Ela não tem mais aquele poder de adivinhar um negócio, de adivinhar um aumento da bolsa, uma queda da bolsa, né? Lógico, você está entendendo o que eu estou trazendo para hoje, né? Para a pessoa investir na ação certa, investir fazer o seu investimento correto, sabendo que vai ganhar, né? Tem alguns até que ensinam investimento que parece que tem esse dom, né? Não, se você investir, você vai ganhar muito dinheiro aqui. Aí você vai na onda dele e termina quebrando a cara. Exatamente, profecia dos gráficos. Quer dizer, então, assim, eles usam uma certa ciência para falar sobre isso, logicamente, mas não era o caso dela. No caso dela não tinha ciência nenhuma, era tudo espiritual, e no caso dela era um espírito maligno. Então a gente vê essa diferença, né? Bom, as profecias sempre preveem o futuro ou podem ter outros propósitos, pastor Denilson? Se elas preveem sempre o futuro ou têm outros propósitos? Elas sempre preveem o futuro, as profecias, ou elas podem ter um outro propósito na vida das pessoas? Ela sempre prevê o futuro e aquilo que vai acontecer realmente, tá? Só que muitas vezes a pessoa não está preparada para isso. Preparado para aquilo que ela vai ouvir da profecia, tá? Aquilo que o Senhor Deus tem a falar com ela. Então, ela tem um propósito específico, tá? Não é, vou fazer isso e não acontece. Não, ela tem um propósito e vai acontecer. E tudo isso é para sempre exaltar o nome do Senhor. A gente para observar que o Senhor Deus está no centro de tudo. E quando você está trazendo para você essa atenção, não se torna uma profecia, é uma adivinhação. E aí, quando faz isso, a pessoa está longe de tudo aquilo que o Senhor Deus está falando. E foi o caso dessa jovem, que aconteceu com ela, e acabou tudo. Já não tinha mais lucro, já não tinha mais o que fazer nada. Então, a profecia, ela apresenta o futuro presente e o futuro distante. E isso tudo se acontece. O pastor está falando de profecia, pastor Miguel, no sentido de exato da palavra, né? Profetizar futuro. Então, Deus falou, vai acontecer. A gente tem um livro de Apocalipse que muitas coisas não aconteceram ainda. Sim. Né? E ainda vão acontecer.
A gente está no Velho Testamento, a gente vê muitas coisas que já aconteceram, como as profecias do Isaías sobre o Messias. Já aconteceram, ele já veio, já levou nossas enfermidades, já foi crucificado. E o Isaías, 700 e tantos anos antes de Jesus nascer, ele profetizou e aconteceu. Então, muitas profecias do Isaías já aconteceram, muitas profecias do Davi, que também, além de profeta, além de rei, também era profeta, né? O salmista Davi, ele também já aconteceram. Até a respeito do Messias também. Até a respeito do Messias, do traidor do Messias, que vai se assentar na mesa e tudo mais. Mas algumas ainda não aconteceram. Agora, tem aquela profecia como um dom, pastor Miguel, que é quando você prega e aquela palavra revela-se àquela pessoa que está na sua igreja, né? E você já deve ter passado por isso, eu já passei também inúmeras vezes. E, inclusive, teve um caso recente, né? Que o pastor me bateu lá no escritório e falou, a irmã tal está querendo um atendimento. Aí eu falei assim, fala para ela que eu não atendo ninguém antes da reunião. Exatamente. Eu não atendo ninguém, depois da reunião eu posso atender, mas antes eu não atendo. E ela falou, não, tudo bem. Aí ele falou com ela, tá? E eu fui para a reunião. E no final ela veio falar comigo. Eu falei, irmã, desculpa, eu não atendo antes da reunião, para não ter nenhum conflito com a palavra de Deus. Mas eu posso atender a senhora agora. E ela falou para mim assim, pastor, não precisa. Na hora até achei que ela estava meio aborrecida, né? Porque eu não quis atendê-la, né? Mas ela falou, não precisa, porque tudo que o senhor pregou já me respondeu tudo. Então já tem a resposta que eu queria. O próprio Deus me respondeu. Então, aquela palavra que eu dei foi profecia para aquela mulher. E uma profecia no presente, pastor. A profecia, ela tem essas duas vertentes, né? A profecia do João lá, quando ele profetiza o Apocalipse. Daniel, quando profetiza o Apocalipse, profetizou o futuro. Mas eu creio na profecia também que serve para o presente. O próprio Jeremias, quando ele advertia o povo, chegava a chorar. Sim. Porque ele falava, profetizava no presente para o povo se arrepender e o povo não se arrependia. Essa palavra que a gente prega, né, numa reunião, num culto, até mesmo agora, no programa. Eu não diria nem no presente, eu diria assim, no futuro. É o futuro presente. Muito próximo, então, né? É o futuro presente. Porque, assim, por exemplo, nós começamos esse programa há 5 minutos, mais ou menos. Então, a gente já está no futuro de 5 minutos atrás, entendeu? Está no futuro muito presente, porque você não acontece você falar, acontecer na hora. Você está usando o poder de Deus. Lá na igreja, eu estava pregando e um senhor da igreja, servo de Deus, ele passou mal na hora, sabe? E o seu corpo enrijeceu todo. Eu, num ato instintivo mesmo, né? Eu pulei do altar, repreendi o mal, parei de pregar na hora, pulei do altar, repreendi o mal e ele voltou. Entendeu? Então, aquilo não foi uma profecia, na verdade, foi uma ação de Deus que eu tive uma reação na hora e ele voltou. Depois ele veio, me agradeceu e tudo, e ficou bom. Foi no médico, viu que não tinha nada, e, enfim, ficou bom. Foi liberto daquele mal ali, entendeu? Agora, quando você está dando uma palavra profética, não é para, como o Apocalipse, como o Daniel, que o pastor citou, não é uma coisa que vai acontecer ainda, que a gente ainda espera que aconteça. A volta de Cristo, o tal o tal do anticristo e tudo mais, essas coisas. Mas assim, você pregou e aquilo vai acontecer na semana seguinte. Você está profetizando para aquela pessoa, você está revelando para aquela pessoa o que ela já está passando. Foi o caso que aconteceu com aquela irmãzinha, né? Na verdade, a palavra revelou tudo que ela estava passando. Eu fui usado profeticamente, mas para que aquilo que ela entendesse que aquilo ali, Deus tinha solução para aquilo. Sim. Então, é um futuro presente, como vocês estão falando, e é um futuro bem, bem próximo do presente, né? Sim. Esse tipo de futuro de Posso até profecia. lhe dizer uma coisa, pastor, que ontem eu estava pregando e eu estava falando sobre depressão. Às vezes a pessoa entra num estado de depressão que ela acha que aquilo ali é normal. Mas essa depressão é causada de vários fatores ocorrendo na vida dela. Sentimentais, fator trabalhístico, em várias áreas da vida dela, acontece ela entrar num estado de depressão. E essa depressão vai gerando, até mesmo causando um mal para toda a família. Eu estava pregando sobre tudo isso, no finalzinho, a irmã veio falar para mim, pastor, a minha filha está assim. O senhor sabia que ela está assim? Eu falei, eu estou pregando, eu não procurei saber o que está acontecendo, mas... E ela falou, pastor, o que o senhor falou que afeta toda a família e realmente está afetando toda a família.
Toda a família está passando por esse problema e a gente agora tem que se voltar para Deus. É aí que a gente tem que pensar. Isso seria uma revelação ou uma profecia? Porque Deus está revelando a ela, pela sua palavra, pela palavra que Ele lhe deu para pregar. Isso. Deus está revelando a ela o problema que ela está passando. Né? Uhum. Isso seria uma profecia ou seria uma revelação? Ou a gente pode juntar, se eu revelei, então profetizei sobre ela no presente. Mas aí, no caso, eu lhe digo para o senhor que não seria uma revelação, porque quando a gente fala, eu não falo no meu nome. Sim. Eu estou falando o nome do Senhor. Então, como é o nome do Senhor, é o Senhor que está sendo exaltado. Sim. E por ele ser exaltado, ele garante, tá? Bênção sobre aquela vida. Mas é revelação ou profecia? Não pode, não. É revelação ou profecia? É uma profecia. É uma profecia. É uma profecia. Então, a revelação a gente pode colocar como uma profecia que você está dando para a igreja e revela a vida da pessoa, você nem sabe, né? Uhum. Aconteceu isso na nossa última reunião dos Homens que Vencem. Um jovem senhor veio falar comigo depois aos prantos. Aos prantos. Ele falou, pô, pastor, tudo que eu estou passando aí. Tudo que eu estou passando, e o senhor sentiu de fazer essa oração foi exatamente para mim, parecia que eu estava sozinho na igreja. Mais de 1000 homens, parecia que eu estava sozinho na igreja. Foi tudo. Eu creio, então, que Deus trouxe a solução. Então, aquilo que eu falei foi uma revelação / profecia? Não, assim, é bom a gente discutir sobre isso, né, irmão? Sim. Porque a pergunta é assim, as profecias sempre preveem o futuro ou podem ter outros propósitos? Então, nesse caso, seria uma profecia que Deus me deu para aquele homem com propósito, para alcançar aquele homem, abençoar como você, Deus lhe deu uma palavra como um propósito de alcançar essa mulher e mostrar para ela o que está acontecendo na família dela e mudar a situação dela. Então, seria uma revelação, Deus te dá essa profecia para revelar a ela a situação. Seria uma coisa bem presente, né? Bem atual. Né? Quando você fala, o pastor Miguel, por exemplo, do Jeremias. O Jeremias pregou de algo que vai acontecer no seu tempo. Né? E ele chorava por causa disso. Né? Ele sabia que ele enxergaria aquilo, ele viria o povo ser levado cativo. Ele tentou falar de que aquilo ia acontecer e era logo ali, daqui a pouquinho vai acontecer. É diferente de João no Apocalipse, realmente de Daniel. Ele estava trazendo uma revelação, profetizando que daqui a alguns dias ou meses, vocês, se continuarem assim, serão levados cativos. Então, era profético porque não era no presente. Aí que tá. Acontecer. Por isso que eu falo de profecia presente. Não, era profético quando não era no presente, ainda iria acontecer, era muito próximo. E era revelado porque eu não vinha dele. Ele não sabia, um exemplo que o Nabucodonosor ia sitiar todo Judá. Assim, era uma revelação. Era profecia por não ser presente e era revelação porque não veio dele, veio de Deus. Então, a revelação / profecia cabe aí, não cabe? Cabe. Ela existe. Existe. Não é? A gente está cansado de trazer mensagens que impacta a pessoa. Que impacta a pessoa porque parece que a gente conhece a vida dela. Como a irmã falou, né? Minha filha falou com o senhor, pastor? Não falou, mas Deus falou comigo e falou contigo. Então, eu estou sendo usado como profeta para você. Deus quer falar, né? Agora, o que vai acontecer daqui a algum futuro próximo, por isso que eu estou falando, futuro próximo. Aquilo que vai acontecer, se Deus deu essa palavra, se Deus deu essa revelação, é só ela se firmar na palavra, porque Deus não falou à toa, né? Exatamente. Eu costumo dizer que Deus, ele não está na praça de alimentação de um shopping, jogando conversa fora. Eu costumo dizer isso. Porque se ele falou contigo, por mais simples que seja, tem um propósito. Ele não joga conversa fora. Nosso Deus não é igual a gente. Fica jogando conversa fora, você aí o seu time, caiu feio, não sei o quê. Não. Ele não joga conversa fora. Ele não está no praça de shopping brincando, rindo, jogando conversa fora. Se ele falou com você, mesmo que seja algo muito simples, tem um propósito. Sempre vai ter um propósito. Pode ser um futuro distante ou um futuro próximo, que era o caso do Isaías, que pregava, profetizava, revelava para o futuro próximo do tempo dele. Não significa que era presente, mas era no tempo dele, né? O Isaías não. O Isaías, principalmente na segunda parte do livro dele, né, são 66 capítulos, principalmente na segunda parte, do capítulo 35, 36 para diante,
você vai ver ele profetizando muito para frente mesmo. Muito para 700 anos depois, para 800 anos depois. Quer dizer, uma coisa que é futura, bem futura, né? E aconteceu já. E agora a gente está na esperança de outras profecias se cumprirem e Jesus voltar para levar a gente. Opa, essa é a parte boa da... Essa é a grande profecia. É a grande. Pastor, vou lhe pegar só um ganchozinho, voltar lá onde o senhor falou daquela menina que estava sendo adivinhando os homens de Deus. Eles foram ali com um propósito também. Eles foram ali com uma revelação, porque alguém estava clamando para ser salvo naquele lugar. Então eles foram para aquele lugar. Quando eles chegam lá, eles conhecem a Lídia. Isso. E a Lídia, com a família dela, vai guardar aqueles homens e vai dar lugar para aqueles homens descansarem. Vai dar abrigo para eles. Mas só que eles tinham um propósito a mais, né? Eles vão ser salvos, aquela família toda é batizada e é salva. Não, o propósito maior seria qual? Quando eles entraram no cárcere, que o cárcere se abriu e o carcereiro foi lá e ia tirar a própria vida. Naquele momento, a profecia se cumpre porque eles foram lá com o objetivo, alguém estava clamando. Eles tinham que alcançar aquela pessoa. Então, o que eu estou te falando quando ele entra lá, ele já entra salvando. Sim. Não era só o carcereiro e a família do carcereiro. Porque eles começam com salvação, eles no meio do caminho, têm que expulsar um demônio e terminam com salvação. O Atos 16 é tremendo, irmão. Merece muita leitura, muito estudo. Porque todo mundo vai pro 31 lá. No finalzinho. Todo mundo vai lá pro final. Mas assim, cara, porque ele começa salvando a casa da Lídia, depois ele vai enfrentar uma entidade e depois vai terminar com salvação também, salvando a família do carcereiro, entendeu? Então não era só ele. Tinha muita gente naquela... Tanto tinha muita gente precisando daquela revelação, daquelas profecias, que eles botaram eles na praça e chicotearam eles. Exatamente. E prenderam eles. Só porque não estava entrando mais dinheiro. Porque a mulher que adivinhava e dava esse lucro para eles, parou de adivinhar porque o espírito saiu. Então, não era só essas duas pontas, a Lídia e o carcereiro. O início e o fim. No meio, tinha muita coisa para acontecer naquela cidade. Entre as linhas ali. Tem muita família foi impactada, porque eles ficaram dias, eles saíam para pregar, voltavam e dormiam na casa da Lídia. Saíam para pregar, voltavam e dormiam na casa da Lídia. Então, se eu não me engano, no terceiro dia, né? É que eles se incomodam com aquela mulher todo dia atrás dele. Esses homens, servos do Deus Altíssimo, eles são servos do Deus... Aí no terceiro dia o Paulo falou, chega, eu vou mostrar porque vim. Aí expulsa o demônio e aí acontece tudo, né? Então realmente tem o clamor, mas não é só o carcereiro. Tinha muita coisa naquela cidade, muito propósito. Bastante. Naquelas profecias ali era para mudar a vida de muita gente, né? Bom, muito bom. Então, eles preveem o futuro, mas também tem propósito. Como lidar com as profecias que não se realizaram? Bota a cabeça na terra e se esconde. Na realidade, pastor, a profecia, como o senhor falou, e como é dito, é profecia de tempos futuro presente e futuro distante. O profeta Isaías profetizou coisas há 700 anos depois, ou muito mais. Entendeu? Então, naquele tempo dele não se cumpriu. E como lidar com isso? Mas como lidar? Ele continuou vivendo da mesma maneira, continuou pregando, levando a palavra, porque ele estava levando o quê? Uma palavra do Senhor. Ele não estava levando a sua própria palavra. Ele não estava querendo, como o pastor disse, se exaltar, querendo tomar fama, né? Olha sim, vai descer. Sim, vai descer. Não, ele não queria isso. Ele queria levar o quê? A mensagem de Deus. E quando você faz algo direcionado por Deus, você não esquenta a cabeça. Você continua que aquilo ali vai acontecer. Se agora ou depois, descansa no Senhor. E confia. Miguel, e aí? Eu lembro que a gente vai muito em monte, né? Aqui perto do estúdio tem um monte chamado Escada de Jacó. Você já foi lá, pastor? Já fui. Escada de Jacó é famoso aqui no Rio, né? Na Zona Norte. Lá no Escada de Jacó tem eu não sei, acho que não tem mais, não. Fui lá nunca mais. Não, nesse eu não fui, não. Nunca foi, não? Nesse eu não fui, não. Hoje ele tá até mais moderno. Tá top. Uns tempos atrás era uma batalha, né? E ficava um irmãozinho segurando um cajado lá. Segurando um cajado. Você olhava assim, parecia Moisés. E teve um dia que ele chegou, aí falou, posso te dar uma palavra? Falei, pode. Tá aqui no monte, já vou orar, quem me dá uma palavra, dá. Ele, qual é seu nome? Falei, meu nome é Miguel Ângelo de Jesus Nunes. Todo bíblico, né?
Ele olhou assim para mim, ele falou, de Miguel, nome de anjo, Jesus está no céu, mas de Deus você não tem nada. Eu olhei assim, quase que eu falei, você nem me deu bom dia, irmão. Já jogou uma pedra dessa em mim, nem me conhece, não sabe nada. De Deus você não tem nada. E eu estava ali para consagrar. Eu olho, eu paro e penso nisso, eu vejo que não tem base nenhuma. Não. Uma É coisa mental, carnal. Carnal, carne E pura. até maligna. Maligna. Porque se pega uma pessoa que está duvidosa da Fraca sua na fé, é. o que ela vai pensar de si mesma? Na hora, eu repreendi. Isso aí. Eu repreendi e falei, tá amarrado, irmão. Tá repreendido, se eu não sou de Deus. A minha esposa esteve num local e eu fui sair para servir a Deus e ela continuou como obreira nesse local. E um pastor chegou no meu lugar, no lugar do pastor que era meu pastor na época, muitos anos atrás, e falou para ela assim, seu marido foi para lá e vai mofar lá. Quem bate lá naquela igreja vai ficar lá por muitos anos. E ela falou assim, eu repreendo isso, pastor. Minha esposa é serva de Deus, irmão. Eu repreendo isso, pastor, com todo respeito. Está repreendido. 5 meses depois eu estava na minha própria igreja, servindo a Deus já, e nunca mais parei. Se ela não repreende, aceita. Se a cabeça é fraca. Nem toda profecia você pode ter ingenuidade de falar amém. A pessoa tem... Não, assim, eu entendo, eu penso nessas horas que eu sou um pastor e eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras. As pessoas esperam de mim uma palavra e as palavras que eu falo até fora do altar, elas não podem ser qualquer palavra. Elas não podem, as pessoas são... Algumas são fracas de cabeça e você está falando, sua palavra tem muito peso. Você é um profeta de Deus, é um pregador do Evangelho. Todas as palavras que saem da sua boca têm um peso muito grande para as pessoas. As pessoas nos conhecem, entendeu? Então você tem que pensar antes de falar, não, você não vai chegar, você vai demorar, você não vai fazer isso. Calma, você sentiu de Deus de falar isso? Você orou, você está consagrado? Foi Deus que mandou você falar uma coisa dessa? Então vamos orar, vamos pensar agora, você solta uma palavra dessa, se a outra parte não estiver ligada, a minha esposa, na hora não pensou duas vezes, falou, pastor, me perdoe, eu respeito o senhor, está chegando aqui agora, mas não... Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. E Deus me abençoou. Bom, nós vamos ao intervalo bem rapidamente, tá? E voltamos falando hoje de profecia. O tema é corrido, né? Mas a gente tem que... Tá rendendo e a gente tem que correr um pouco, mas tem muita coisa para falar ainda. Não saiam daí. E eu queria que Deus tenha uma profecia para você aqui hoje. Deus te abençoe. Voltamos já. Voltamos com Conexão, hoje falando sobre profecia. Eu estou aqui com o pastor Miguel Ângelo, nosso pastor da Rocinha, e também o pastor Denilson, que é o nosso pastor lá de Jardim do Éden, em Vila Kennedy, aqui para discorrer sobre esse assunto tão importante que é a profecia, né? Mas eu quero já chamar o abre aspas. O abre aspas de hoje está muito forte, eu quero falar com vocês. Vamos lá. Denzel Washington fala sobre fé, profecia e seu novo propósito. O ator norte-americano Denzel Washington compartilhou detalhes de sua jornada de fé e de como a espiritualidade tem influenciado sua vida e carreira. Um dos pontos centrais de sua fala foi sua recente decisão de se batizar. Um passo que ele descreveu como parte de sua busca por uma conexão mais profunda com Deus. Washington revelou que sempre sentiu que sua missão era falar para milhões de pessoas. Inicialmente, ele interpretou esse chamado por meio de sua carreira de ator, alcançando o público através de seus filmes. Agora, no entanto, sente a necessidade de falar mais abertamente sobre sua fé. Um momento marcante em sua trajetória foi uma profecia feita em 1975, em um salão de beleza. Segundo o ator, uma mulher previu que ele viajaria o mundo e pregaria para multidões. Na época, a profecia parecia distante, mas hoje Washington vê paralelos entre aquela previsão e sua atual vontade de compartilhar a sua fé. Eu tinha 20 anos naquela época, agora tenho 70. Estou nessa jornada de 50 anos para entender, contou o ator. A fonte é o The New York Times, que trouxe essa reportagem. Aliás, uma revista, um jornal muito importante, né?
no mundo todo, trazendo essa jornada de fé do Denzel Washington. Que tremendo, né, pastores? Que coisa tremenda, né? Então, assim, não dá para você desprezar as profecias que são feitas a seu respeito. Sim. Mas dá para você identificar se a profecia é vinda de Deus ou não, como esse caso do monte que você contou, né, passou aqui. Pô, você vê que Nada a ver. não tem equilíbrio, né? Um dos pontos, aliás, falando em equilíbrio, um dos pontos que eu vejo que a profecia, quando vem de Deus, ela se torna muito nítida é quando ela tem equilíbrio. Né? Você vê que é uma coisa equilibrada. Quando uma pessoa olha para você e fala assim, você não é de Deus? Não, você não é de Deus, todo mundo para adorar a Deus, eu não sou de Deus. Se você fala assim, você é de Deus, mas tem uma batalha aí vindo e você precisa tomar um cuidado. Pô, é diferente. Você vai refletir, vai ficar ligado com os próximos acontecimentos, né? Agora, se você já bate o olho numa pessoa que você não conhece, você está ali para adorar a Deus, você está servindo a Deus, você está renunciando para servir a Deus. E do nada o cara fala que você não é de Deus, você já vê que não tem equilíbrio nenhum. E em cima do nome. Não, o seu nome é de Deus, mas você não é de Deus. Nada a ver, quer dizer. Então, assim, realmente nada a ver. Mas uma mulher chega para você, você tem 20 anos, não é cristão ainda, ou até é cristão, mas não uma fé não desenvolvida, um cristão que não está realmente pronto para ouvir certas coisas, e você ouve daquela senhora que você vai pregar para multidões em vários lugares e vai viajar o mundo todo. Ele com 20 anos ele deve ter olhado aquilo e deve ter pensado, tá de brincadeira, não tem nada a ver uma coisa dessa, né? Mas aí ele se torna ator, ele começa a ser famoso mundialmente, de repente Jesus o alcança e ele realmente começa agora a pregar para o mundo todo, e ele não é o único, né? Você vê, se você vê nas histórias, nesse mundo aí, hollywoodiano, né? Você vê que vários atores estão se convertendo, pregando para o mundo todo, e alguns até estão sendo, como dizem, lacrados, né? Alguns até perderam vários papéis, não são mais chamados para fazer filmes, não ganham mais milhões com suas atuações em filmes, porque realmente professaram a sua fé, colocaram isso publicamente, expuseram isso e hoje não são mais tidos. Agora o Denzel, ele tem muita fama, né? Quando ele vai para o batismo, quando ele fala que agora ele quer ser pastor, quando ele fala que agora ele quer pregar, ele tem muita fama. É difícil você deixar um homem desse de fora e simplesmente negar. Você vê que o New York Times está falando. Nada mais, nada menos. Não é E uma não é só o New York revistinha. Times, o povo todo em si estava observando. Quando, no dia do batismo dele, muita gente sendo filmado e tudo. Sim. Aquilo ali chamou muita atenção. E aí você vê que a profecia de anos atrás, 50 anos atrás, ele agora tem 70, se cumpre. Por isso que ele lembra de lá, né? Porque se cumpriu. E assim se cumpre na vida de muitos outros também, que deixa permitir, né? Sim. E às vezes a pessoa, naquele momento, não quis permitir. Mas, ao longo do tempo, o próprio Deus vai moldando a pessoa, vai mudando a estrutura dela totalmente. Isso é até bom falar sobre isso, porque, assim, foi até comentado aqui já, e a profecia também tem o lado da pessoa que recebeu. E se aquela pessoa recebeu aquela profecia e não se cumpriu, a culpa é da pessoa que recebeu a profecia. Eu não entendo muito bem assim. Porque, assim, se a profecia veio de Deus, se o profeta foi usado de fato por Deus, se aquela pessoa, de fato, foi a boca de Deus falando, vai se cumprir. Aquela pessoa pode ser teimosa. Eu estava com a cabeça virada. Aquilo que eu falei. Já usando esse exemplo, Deus vai moldar de uma maneira ou de outra. Vai acontecer anos e anos e anos e anos depois, muitas coisas. A pessoa vai apanhar muito, ela vai ser moída muito. É mais ou menos Isaías 18, descendo a casa do oureiro. Isso. Né? O viral quebra todo, ele quebrou tudo, ele vai fazer tudo de novo. Então ele vai te quebrar primeiro. Foi onde eu dei a mensagem ontem. Vai te quebrar primeiro, vai acontecer. Então, profecia que veio de Deus, eu acho que se cumpre. Eu entendo que vai se cumprir. Não tem como se cumprir, ele é soberano, ele sabe o que ele quer. Agora, ele vai te quebrar. E aí depois... Se você não recebeu bem aquilo, se você acha que não tem nada a ver, ele vai te quebrar. Ele vai te quebrar, até que você vai se render. E a partir do momento que você se render, aí ele começa a cumprir com aquela profecia feita. Foi como lá em Jeremias 19 ele fez. Quebrou o vaso,
diante dos homens e fala assim, ó, porque vocês não cumpriram, vai se quebrar assim. E depois Deus vai refazer tudo de novo. Eu entendo, pastor Ednilson, que algumas profecias, igual em 2 Crônicas 7, se o meu povo, se já é condicional, Sim. já é um transitivo condicional, se o meu povo traz uma condição, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sim. E algo que estaria por vir estava condicionado a uma reação deles. Não, tá. É uma advertência. Foi ótimo você falar isso aí. Vamos lá. Isso aí, por exemplo, se tem uma pessoa enferma, eu não preciso da profecia e dizer que ela vai ser curada daqui a alguns meses. Jesus levou uma enfermidade. É certo. É certo. Então, se eu estou bem com Deus, eu estou condicionado a usar o nome de Jesus para repreender aquela cura. Esse texto, ele não está falando de profecia. Esse texto está dando uma condição para o povo dele, entende? Esse povo está dizendo o seguinte, ó, se vocês agem assim, vocês vão ter essa autoridade e vão receber isso de mim. Esse condicional que você falou. Sim. Ele não está dizendo assim, vocês não vão depender de uma profecia. Vocês vão ter essa condição. Eu tenho, hoje você tem, ele tem, e todos que conhecem Jesus Cristo têm uma autonomia para usar o nome de Cristo. Ele falou, em meu nome vocês expulsarão demônio, não depende da profecia. Em meu nome vocês curarão os enfermos. Não depende da profecia. Essas profecias já se cumpriram. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele levou nossas enfermidades. Cumpriu então, isso. Qualquer pessoa que se humilha, que busca, pode orar por uma pessoa assim, entendeu? Então, são coisas que certamente vão acontecer se você... Aí tem a condição. Se você se humilhar e buscar, errou, mas voltou atrás, se perdoou. Você não precisa da minha profecia para fazer isso que tem que acontecer. Já é certo. Entende? É aí que está. Realmente há uma condição, mas eu não dependo da profecia. Eu não dependo. Eu já tenho essa condição dada pelo meu Deus e se eu me arrependo, quer dizer, eu estou errado, Deus não vai me usar, né? Sim. Eu estou errado, eu errei com ele, eu estou errado. Mas se eu me arrependo, volto atrás, os meus maus caminhos, vou buscando, ele fala, o meu povo, já é um povo dele, né? E se você se arrepender, é aquela passagem que diz que os nossos dons, os dons de Deus, são irrevogáveis. Então, você vê uma pessoa distante de Jesus, é irrevogável. Ela, de repente, para de falar em línguas, ela, de repente, não tem mais aquela autoridade sobre a entidade, não consegue expulsar um demônio, mas o dom está lá. Quando ela se conserta com Deus, ela volta a expulsar demônio, ela volta a curar um enfermo, ela volta a falar em língua, porque Deus não revogou o dom que havia nela. O dom que havia nela, entendeu? Então, esse texto fala mais sobre isso. Entendi. Aí quando o senhor fala sobre isso, o senhor está falando sobre... Vamos puxar um pouquinho de Sansão. Só para completar, para não ficar assim... Vago. Eu entendo que quando Deus dá a profecia, ela vai se cumprir. Não é adivinhação, como a gente falou, né? Sim. É uma profecia de Deus. Veio de Deus, vai passar 50 anos, cada Denzel Washington. No meu tempo, passou mais ou menos eu acho que uns 25 anos até aquela profecia se cumprir, aquele que aquele homem falou se cumprir, entendeu? Mas se cumpriu. Eu fui moído. Mas se cumpriu. Porque se veio... É por isso que aquele texto que você trouxe, né, de Deuteronômio 18. Se não se cumprir, Profeta é esquece. falso. Aquele profeta é falso. De repente o profeta até já morreu, mas você vai ver que é falso porque não se cumpriu. Por isso que eu tenho que ter um cuidado para falar de você e falar especificamente. Uma coisa é você no altar pregar. Para todos. Todo mundo. Então você vai profetizar para aquelas pessoas uma palavra revelada. Para aquelas pessoas, isso é uma profecia, né? Uma palavra revelada para aquela pessoa. Outra coisa é você falar diretamente, como aquele homem do monte falou com você. Não existe, não tem gabimento. Entendeu? Então, uma coisa que ele fala direto e não tem equilíbrio naquilo que ele está falando. Porque o que ele está falando já caiu por terra, já está errado. Né? Então, não tem nenhum equilíbrio naquilo ali. Entende? Então, assim, isso é muito importante a gente estar ligado nisso. Não, sim. Muito importante. Coerente. Entende? Bom, caramba, esse assunto eu falei, esse assunto vai render, irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 6. Diz assim na nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Nessa tradução, esse texto está falando sobre um dom que a gente recebeu de pregar, nós três recebemos
o dom de pregar, mas a gente tem que pregar segundo a fé que nos foi dada, né? Então a gente é da Igreja da Graça. Eu vou pregar de acordo com a Igreja da Graça, certo? De acordo com que os dons que Deus deu a essa igreja. Esse ministério eu costumo falar, o seu ministério, pastor Ednilson. Eu não tenho ministério. Eu sou o pastor de um ministério. Quem tem o ministério é o missionário Soares. Eu faço parte do ministério. Eu faço parte do ministério. Eu não tenho ministério. Eu sou pregador desse ministério. Então eu tenho que seguir os princípios dados por Deus ao líder desse ministério. E é ali que eu sigo. Que é o ministério de cura, o ministério de libertação. De palavra revelada. De palavra. Você não pode chegar na nossa igreja e falar assim, tudo bem, tá, vou orar e acabou e não tem palavra para dar. Um pastor sem palavra na nossa igreja morre, irmãos. Não tem como, não sobrevive. O povo não enxota ele. Exatamente. O povo enxota ele. O povo não aceita, porque o povo sabe que o nosso ministério é de palavra. Vai chegar na nossa igreja e vai ter revelação. Exato. Vai ter palavra. Não é revelação, eis que Deus mandou te dizer. Não. É revelação na palavra. É pérola. Exatamente. Entendeu? É o nosso ministério, é o ministério do missionário. O missionário pega um texto. Aliás, metade de um texto. Ele pega metade de um texto e pode pregar uma hora. 2 shows da fé. 2 shows da fé com a metade de um texto. O homem é... Eu ia falar o cara, mas... Não vou falar o cara não, porque vai que ele está vendo a gente, né? O missionário, desculpa, o senhor é a nossa inspiração aqui na Terra. Exatamente. O senhor sabe o respeito que nós temos, mas o senhor é o cara. Entende? Assim, não, a gente fala assim, às vezes brincando, mas tem gente que leva para o outro lado, sabe? Você sabe que a pessoa fala assim, tá idolatrando. Pô, tem nada a ver. A gente está só reconhecendo a importância de uma pessoa que recebeu um chamado, não fugiu do chamado, renunciou a tudo, abriu mão de tudo. Renuncia até hoje. E que nós estamos debaixo quem conhece ele de perto sabe as renúncias que ele faz para pregar o evangelho. Quer dizer, é só isso, é só um reconhecimento. Mas tem gente que pega, aí vai lá e fala, é idolatria, está idolatrando o homem. São esses profetas aí, né? Adivinhadores. Mas vamos lá. Adivinhadores que nem adivinham nada. Vamos seguir? Vamos seguir, né? Vamos. Pra cima. Vamos pra cima. Vamos lá. O que torna uma profecia convincente para os crentes? Pastor Denilson, o que torna uma profecia convincente para... Acho que a gente já respondeu isso. Já. Vamos lá, em poucas palavras, então. O que torna uma profecia convincente para nós, os crentes? Quando aquela pessoa se identifica com aquela palavra. Tá. Você? Palavra, base bíblica, uma direção de Deus. E o testemunho interior. Tá. Eu posso falar também? Pode. Posso dar Meu opinião Deus do céu. também? Pode profetizar. Para mim, é um cumprimento. O que torna uma profecia convincente é ela se cumprir. Então, ela se identificou com a palavra de Deus e se cumpriu. Não, você não falou se cumprir. Não vem não agora, falei, não. só falei Você só a falou, parte. Ele falou, ele falou a palavra também. A minha opinião. Não, se cumpriu aqui tudo aqui, ó. Eu falei uma parte, ele outra e o senhor cumpriu com tudo. Tá certo, tá certo. Não, eu acho assim, quando se cumpre é lindo, né, irmão? É maravilhoso. Poxa vida. É você fala aqui, se cumpre ali, você fala, caramba, ele falou comigo, ele falou isso ontem. E já aconteceu. Não é bom quando vocês ouvem isso lá na igreja de vocês? E a pessoa chega na semana seguinte e fala assim, pastor, vem cá. O senhor pregou domingo, aconteceu na quarta-feira. Exatamente o que o senhor pregou. Aí você fala assim, caramba, glória a Deus. Isso não é? aí. Quer dizer, isso aqui é muito convincente. Aquela pessoa, ela fica energizada, ela fica assim, ela fica com o olho brilhando. Fala, o meu pastor falou e se cumpriu, na mesma semana se cumpriu. Eu falei para uma mãe e uma filha. Eles me procuraram aqui quando ela passou na freguesia. A mãe estava preocupada, a filha já estava na idade avançada. E ela não conseguia se relacionar com o namorado, casar dentro da igreja. Mas elas eram de outra igreja. Depois ficaram um tempo comigo até. E elas começaram a falar, a filha até envergonhada, e a mãe falando, ela já indo para a meia-idade, né? E a mãe falando, pô, pastor, eu quero ter neto ainda, mas ela não consegue, não sei o quê, e papapá. E eu só ouvindo, e, rapaz, de repente Deus falou no meu coração assim, ó, até dezembro do ano que vem ela vai estar casada. É forte. Psh. E eu como pregador, né, caramba, Deus, vamos lá. Aí eu falei, irmã, a senhora entende que eu sou um homem de Deus? Ela falou, pastor, por isso que eu estou aqui, a gente está frequentando alguns dias a sua igreja, ouvindo a mensagem, falando forte com a gente, e é por isso que a gente decidiu falar com o senhor aqui. Aí eu falei, então tá, então Deus está me falando aqui que até dezembro do ano que vem, eu estava no final de um ano, né? E Deus só não falou dezembro daquele ano. Até dezembro do ano que vem, sua filha já vai estar casada. Aí ela tomou um susto, a menina também. Eu falei, não fique assustado.
Deus falou no meu coração que até dezembro do ano que vem vocês estarão casados. A senhora estará casada. Aí ela, tudo bem. Aí voltou, tá? E voltou para a igreja deles, tudo bem. Rapaz, de repente eles aparecem. Elas aparecem mais ou menos em outubro do ano seguinte, perto de novembro do ano seguinte. Ela conheceu um diácono da Assembleia. Ela começou a frequentar uma Assembleia, conheceu um diácono, se apaixonaram. Ela já tinha idade avançada e ele também tinha. Casou, combinou. E ele não tinha, ele tinha o mesmo problema dela. Mas os dois se identificaram, ficaram juntos, tem poucos meses se casaram. E eles foram lá, e ela fez questão de levar ele lá para conhecer. Antes de terminar o ano, os dois estavam casados. Profecia cumpriu. Profecia se cumpriu. Então, as pessoas ficam tão impactadas, que eu estava meses sem ver. E eles fizeram questão de ir lá. Ele fez questão de ir lá me conhecer também. Entendeu? Depois ela falou, pastor, eu vou ficar lá na igreja. Eu estou lá na igreja. Não, irmão, é isso aí mesmo. E ela ficou com ele lá. Depois levaram a criança para eu apresentar. Que bacana, pastor. Porque ela falou, pô, pastor, você vê o impacto. Que bacana. O impacto mudou dos a vida crentes, dele, né? Quando a palavra se cumpre, né? É muito convincente. Aí a pessoa se convence. Caramba, Deus é... É verdade, né? É verdade. Traz o crédito. Traz o crédito. Entendeu? Por isso que eu fico... Não vem roubar minha opinião. Só ia pegar o gancho. Já ia pegar minha opinião. Não vem, não. Amém. Vamos lá. Seguindo, então. Vamos seguir para outra. A profecia sobre o fim do mundo está cada dia mais perto? Pastor Denilson. Caramba, cada vez mais perto. Mas eu sempre falo o seguinte, pastor. Quando fala do fim do mundo, as pessoas têm que parar e entender o quê? Que a palavra, ela se cumpre. Ela vai se cumprir. E o Senhor Deus, ele falou o quê? Que ele virá como um ladrão, que ninguém sabe o dia nem a hora. Sim. Então, eu não posso dizer está longe ou está perto, porque eu tenho que ficar como um sentinela, aguardando a qualquer instante. O tempo todo. É um atalaia. A qualquer momento está ali, ó, que ela pode acontecer. E nós precisamos parar e entender isso. Sim. Que às vezes a pessoa fala assim, o senhor falou que está perto, mas ainda vai demorar muito. Como falaram, 2000 vai chegar, mas não vai passar 2001. Aí passou 2001, ali é a profecia de Notre Dame. Aí, quer dizer, foi uma outra mas situação. Onde a gente para falar sobre isso. Até o próprio Papa agora, né? Teve aquela profecia que esse ia ser o último Papa, ia ser junto ao Anticristo. Sim, Entendeu? Eu concordo. Eu acho assim, ninguém sabe o dia nem a hora, até a Bíblia fala que nem Jesus sabe o dia nem a hora. Isso. Então a gente não sabe. Mas nós temos que estar... Mas, poxa, os sinais estão aí, né? Tá acontecendo. Gritando. Jesus falou, eu lembro que Jesus falou assim, este evangelho, demonstrando, né, que era o evangelho dele, não era qualquer evangelho, tem muitos evangelhos aí, mas ele falou assim, este evangelho será pregado em todos os lugares a toda criatura, e aí então virá o fim. Então nem Jesus sabe o dia, nem a hora, mas os sinais estão aí na Bíblia Sagrada e estão acontecendo diante dos nossos olhos. E eu entendo que a qualquer momento pode acontecer, como pode levar mais 1000 anos. Porque 1000 anos para Deus é como... Um dia. Um dia com... 1000 anos. Então, pode acontecer a qualquer hora, como não pode acontecer na nossa geração. Pode ser até na nossa geração ainda, pode ser agora. Se eu pudesse agora, eu ia correr para me esconder, para o pessoal ficar assustado. O pessoal ia ficar assustado. Bom, os pastores foram levados. Foi. Mas a gente não tem essa capacidade, né? Mas assim, vai ser assustador para quem ficar. Eu acho que o fim é isso aí. Assim, eu entendi perfeitamente, a gente não tem como, né? Mas os sinais estão aí. Os sinais estão gritando, estão aí a todo momento mostrando para nós que nós temos que estar mais perto do Senhor. Não podemos estar longe. A gente tem que fazer um programa, produção, falando dos sinais do fim. A gente fez um parecido, que aliás foi muito sucesso. Você vai lá no YouTube, você que está me assistindo agora, vai no YouTube, procura lá Conexão, mas coloca Conexão, pastor Ednilson Lima, porque tem vários programas com esse nome, né? Então você coloca Conexão, pastor Ednilson Lima, procura lá o programa que fala sobre fim dos tempos, fim do mundo, né? Foi esse, acho que a gente até fez 2 programas com isso aí, o assunto rendeu demais. E foi muito forte esse programa. Você pode ir lá e acompanhar a gente, já aproveita e já dei o recado logo, acompanha a gente lá também no YouTube, no nome de Jesus, tá bom? Bom, vamos partir então para a próxima. Acho que isso aqui tá tranquilo, né? Já foi respondido, né? Foi. A profecia é uma ferramenta para fortalecer a fé
ou é uma maneira de evitar mudanças? A mais tranquila só deixa para mim, né? Assim, Viu? ela é uma ferramenta para fortalecer a fé ou é uma ferramenta, uma maneira de evitar mudanças? Quer dizer, está profetizado, vai acontecer, então para que vai mudar? Vai acontecer, né? Então vai evitar que mude aquilo. Está profetizado, não vai mudar. Como é que funciona isso? Fortalece a fé. Se é algo que você às vezes está orando, está clamando, está pedindo. Segundo o profeta lá, você não tem nada de Deus. Não, ali nem profecia eu consigo considerar. Essa vai mudar. Essa já mudou, não, nunca foi. Nunca foi, né? Nem pode ter, pelo amor de Deus. E eu lembro que foi na época que eu estava mais buscando a Deus, me deu uma raiva dele. Infeliz, está amarrado em nome de Jesus, irmão. Aquilo ali para mim nem profecia foi uma adivinhação. Eu falar edificação. Nem adivinhação, rapaz. Pensa no que você está falando. Uma carnalidade mesmo. Foi um espírito de engano. Foi o espírito de engano. Adivinhação, então ele adivinhou que você não ia ser de Deus? Não cabe, não Pensa cabe. no que você está falando. Foi uma carnalidade. Foi a carnalidade, Tem muita gente doida por aí, né? Bem Verdade, provável de ser ainda doido mais em mesmo. montes, tá? Sim. Ainda mais em montes. Uma suma religiosidade. Eu creio que a profecia ela possa edificar a fé, como no exemplo dessa mulher que teve ali imagina a alegria e da fé dela edificada, em que vê que a palavra não do Senhor, mas a de Deus se cumpriu, né? Edificou a fé dela. E hoje, como o senhor conta o testemunho dela aqui, até você que está assistindo no YouTube, com certeza a sua fé também está sendo edificada. Como a minha foi edificada. Sim. É o crédito, né? Traz um crédito, e esse crédito enaltece essa fé. Então, a profecia, pastor Denilson, é uma ferramenta que fortalece a fé. Sim, até aí tudo bem. Aí na outra parte, é uma maneira para evitar a mudança? Não. A profecia, ela vai se cumprir, mas ela vai ter várias mudanças. No seu caso, no caso do Denzel Washington, profetizou naquele momento... Quer dizer, até se cumprir, vai ter muitas variações, houve muitas mudanças. Até e chegar Deus vai traçar tudo e vai preparar tudo para acontecer. Isso aí. Até chegar naquele momento exato, acontece muita coisa. Como eu vou falar para o senhor, que o senhor pregou uma vez, posso pegar esse gancho agora? Pode. Que o senhor falou o seguinte, que Jesus ele fala assim, olha, pega o barco... que eu estou aqui, qualquer coisa já... Pega o barco e chega do outro lado lá. Aí entra no barco e chega do outro lado. Os discípulos entraram no barco, só que quando ele não falou o meio. O que aconteceu no meio, né? Que o senhor falou? Tempestade. A tempestade. Nesse momento da tempestade, se eles soubessem da tempestade no meio do caminho, eles não entrariam no barco. Houve uma mudança. Uma mudança grande ali. Então, eles entraram com a certeza, Jesus mandou a gente chegar do outro lado, vamos embora. Só que no meio do caminho, uma tempestade. Até porque, assim, se você recebe uma palavra que vai se cumprir e você acha que nada vai mudar, cara, você vai ficar parado dentro de casa. Estagnou. Estagnado. Por você isso não vai que ter tem motivo mudança. para viver, né? Não, vai se cumprir mesmo, eu vou deitar aqui e vou esperar se cumprir. Não é assim que funciona. Vai se cumprir, mas você vai determinar se vai ser agora, se vai ser depois, se vai demorar muito, se não... Vai se cumprir. São profecias que eu acho que não são tão pessoais assim, tão diretas, né? Por exemplo, a volta de Cristo. Vai acontecer algo mundialmente, como tem acontecido, mudança climática, essas coisas todas. Tudo isso tem a ver, né? Porque quando Jesus fala de muitos terremotos, ele está falando de mudanças climáticas também, né? O homem sendo frio, né? Mais amante de si mesmo, é o que mais vê nos dias atuais, né? Até dentro do evangelho, infelizmente. Pessoas frias, né? Que não se preocupam com o sofrimento alheio, né? Então, assim, são coisas que estão havendo, são mudanças que estão acontecendo, mas que apontam para a profecia da volta de Cristo. Pastor, ontem... A profecia não vai mudar, ele vai voltar, mas são mudanças que apontam para essa volta, né? Aí, ontem eu estava falando dessas mudanças, ontem eu estava pregando falando dessa mudança. Jeremias, quando falou com o povo, ele falou, Deus, ele falou isso, mas ele vai mudar se vocês mudarem a oposição de vocês também, que ele falou que vai fazer um mal contra vocês, mas se vocês mudarem o parecer de vocês, ele vai mudar totalmente. Agora, se ele falar que vai fazer o bem e vocês ficarem parados, aí vai vir o mal sobre porque vocês. Deus sempre dá direção. Para Você vocês quer prosperar, movimentar e agir. Olha o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Olha o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Segue as regras que ele está dando. Você vai prosperar. Não é chegou na igreja e já comecei a ficar... Não.
Você vai aprender princípios bíblicos para prosperar. Exato. Se você quer seguir, tem fé para seguir esses princípios bíblicos, agora se você é um que vai para a igreja para ficar reclamando de tudo, então você não vai alcançar. Tem mudanças, mas acho que aquilo que Deus fala se cumpre, né? Bom, eu vou chamar agora o X da questão. Vamos lá. O X da questão de hoje. A profecia pode mudar o rumo da nossa vida? Eu coloquei aqui Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, a palavra revelada, a revelação, a profecia, esse é bem-aventurado. Então, quando você foca, se eu puder te dar um conselho, eu vou te dar agora. Se você puder focar na palavra de Deus revelada como profecia para a sua vida vai ser muito mais tranquila. Se você começar a ir atrás de pessoas que olham para você, apontam um dedo para você e revelam a sua vida, você vai ter vários problemas, muitos problemas. Um ou outro pode realmente acertar, um ou outro pode realmente estar sendo usado por Deus, mas a sua maioria tem muita soberba, vaidade ou desequilíbrio ou até ação maligna. Até ação maligna mesmo. O diabo se revestindo de anjo de luz, como diz a Bíblia Sagrada. Então, se eu posso te dar um conselho, fica com a palavra de Deus, amigo. Porque quando você for na igreja e um pastor pregar e você entender que aquela revelação veio para a sua vida, isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir. Fica com a palavra. Sem profecia, a gente se corrompe, começa a ir atrás de muita coisa e termina não tendo nada. Tá bom? Fica aqui o X da questão de hoje. Bom, hoje nós falamos sobre profecia e eu trouxe aqui o nosso pastor Miguel Ângelo, que é o nosso pastor lá da Rocinha. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Por favor, seu endereço, seus horários, no nome de Cristo. Graças a Deus, foi um prazer, foi nosso, representando aqui a IGD Rocinha. Eu estou ali bem localizado na Estrada da Gávea, número 447, na Fundação. A igreja fica no fundo, você consegue me localizar ali, bem na Fundação, ao lado da padaria da Panificações. Eu tenho certeza que é algo grande. Pastor Ednilson, profecias, ali tem a verdadeira profecia. Eu estou quarta-feira, segunda-feira, sexta-feira, domingo, terça, quinta e sábado, fazendo visita na sua casa, aonde for, no Rio de Janeiro ou na Rocinha. Meu número deve estar passando aí na descrição, 219-072-0661, e o Instagram é pr.miguelangelo oficial. Deus abençoe. Os horários, pastor? Todo dia, na segunda, quarta, sexta e domingo, 8 da manhã, 15 horas e 19h30. Amém. Bom, também tivemos aqui no Conexão, estamos aqui com o Denilson, pastor Denilson, da nossa igreja Jardim do Éden, passou seu endereço, seus horários, para que a pessoa te procure lá. É um prazer realmente estar aqui nessa conexão e eu estou aqui na Vila Kennedy, na rua Pedro Pomar, número 430, próximo ali a Malvina, tá, ao lado da Malvina, e toda segunda, quarta, sexta, 8 da manhã e 19 horas. E domingo, 8 horas da manhã e 18 horas. Tá? Glória a Deus. Bom, eu me encontro na rua Coronel Tamarindo, 2030, quarta, sexta, 8, 14, 19 e domingo, 7, 9 e meia, 18 horas. Nos outros dias a gente faz visitas também, a gente está sempre ali e sempre, não só eu, mas a minha equipe também para te atender muito bem, no nome de Jesus, tá bom? Não esqueça de procurar a gente no YouTube, Conexão-Pastor Ednilson Lima, e segue a gente lá, tá bom? Forte abraço, até o próximo Conexão. Deus abençoe vocês.